Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Ótica Clássica. Os demais conteúdos, as atividades e as avaliações estão disponíveis no nosso ambiente virtual. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar a formação de imagens em sistemas de lentes. Essa videoaula segue nosso estudo anterior de formação de imagens em lentes e espelhos únicos, ou seja, analisamos apenas o funcionamento de uma lente ou de um espelho e a formação de imagem por esse elemento. Usando a ótica de raios, nós caracterizamos as imagens formadas por esses elementos como sendo real ou virtual. Estudamos também as grandezas, aumento linear transversal e aumento linear longitudinal. Vimos que essas grandezas são fundamentais para a gente caracterizar o tamanho e se as imagens produzidas por essas lentes ou espelhos são distorcidas. Vimos ainda que sistemas ópticos formados por apenas uma única lente ou único espelho possuem diversas aplicações práticas, como as lupas, faróis e retrovisores de automóveis. De forma a facilitar minha explicação, aqui utilizo um computador que projeta ao lado as minhas anotações. Na videoaula de hoje, a gente vai aprofundar o estudo de sistemas de formação de imagens, sistemas mais complexos, formados pela associação de dois ou mais elementos ópticos. A gente sabe que, historicamente, a associação de lentes e espelhos abriu possibilidade para a invenção de diversos dispositivos ópticos práticos, que, por vezes, revolucionaram a nossa maneira de estar aqui no mundo. O microscópio e o telescópio são apenas dois exemplos desses instrumentos, né? A invenção desses instrumentos permitiu a expansão do nosso universo de conhecimento, né? Nos abrindo portas para entender o mundo microscópico e o mundo astronômico, por exemplo. O que, sem dúvida, mudou radicalmente a nossa forma de estar aqui no planeta. De forma a motivar o nosso estudo, apresento aqui a objetiva TESA. A objetiva TESA, como vocês podem ver ao lado, ela é uma objetiva formada por 4 lentes. Ela é muito utilizada em celulares e nas câmeras fotográficas convencionais. Ela ilustra um bom sistema de lentes associadas para a gente estudar. Esse sistema TESA, ele é famoso porque ele é de baixo custo, teoricamente, né, para o fabricante de equipamentos ópticos. Ele é um sistema de baixo custo e ele corrige bem problemas ópticos típicos da formação de imagens, por exemplo, astigmatismo e as aberrações. Segundo informações que eu levantei nos blogs especializados em imagem, esse sistema TESA, ele é um dos sistemas mais utilizados nos últimos anos na construção de câmeras fotográficas e filmadoras. Bom, o fato para a gente aqui é que o TESA ele é um ótimo protótipo para o nosso estudo. Vamos iniciar com a descrição de um sistema associado mais simples, um sistema de 2 lentes delgadas. Bom, 2 observações importantes. Primeiro é que o que a gente vai trabalhar aqui agora vai ser basicamente uma maneira de fazer uma estimativa do funcionamento desse sistema, ou seja, saber onde que a imagem vai ser formada e as dimensões dela. Outra coisa, eu estou usando lente delgada. Então, esse formalismo, tudo que eu vou usar aqui agora, vai ser válido quando a distância focal das lentes for muito maior do que os raios de curvatura dos dióptros que formam as lentes e da espessura, ou seja, quando eu estiver falando de lentes delgadas. Vamos usar aqui coisas que nós já vimos anteriormente, método de traçado de raios e os métodos analíticos. Bom, considere aqui 2 lentes, L1 e L2. Eu representei nessa figura os pontos focais, imagem e objeto de cada uma dessas lentes. Por exemplo, a lente L1 ela tem um ponto focal FO1 e o ponto focal imagem FI1. A mesma coisa você faz considera para lente L2. Então você tem um dado objeto. Eu quero saber onde que a imagem desse objeto vai ser formada se eu tiver agora 2 lentes conforme está ilustrado aí nesse slide. Bom, a gente sabe que, basicamente, para eu saber onde que a imagem vai ser formada, eu preciso saber onde 2 raios vão se cruzar ou 2 prolongamentos vão se cruzar. Então, se eu considero apenas a primeira lente ela vai focalizar o raio que vem paralelo, vai passar pelo ponto focal FI1, enfim, e vai se cruzar lá no ponto P1', conforme está ilustrado. Observem que eu botei a lente L2 meio apagadinha. Por quê? A gente sabe que é mais complexo. Quando a luz
sofre uma refração L1 e passar por L2, ela também vai sofrer uma outra refração mudando de direção. Então, de forma que isso fica mais complexo. Agora eu vou usar aqui mais um resultado do traçado de raios. Tem um raio, apenas um raio, que eu sei basicamente vai acontecer com ele quando ele passa pela lente, que é o raio que passa pelo vértice, pelo ponto V2, como está aí na figura. Esse raio ele vai passar pelo vértice da L2 e não vai sofrer nenhuma refração, vai sofrer a refração, mas como a gente sabe, na nossa nomenclatura, se passa pelo vértice, não muda de direção. Então eu botei os outros raios, que a priori eu sabia onde que eles se encontrariam, botei tracejado porque eu já não sei exatamente a direção deles, sobretudo depois da lente L2. Né? Até a L2 eu sei, beleza, mas depois da L2 eles vão sofrer uma refração que eu não sei para onde que eles vão. Aí a gente vai usar uma regra. Então se eu tiver duas lentes, né, o que vai acontecer? Essa regra, inclusive, nós já vimos. A imagem da primeira lente vai virar objeto para a segunda lente. E aí observem a seguinte coisa, né? Então, o objeto agora, para a lente L2, é o P1'. Né? Então está ilustrado. Se eu seguir um pouco mais, eu vou fazer agora aqui uma descrição no sentido analítico, ou seja, usando as variáveis do meu problema. Vamos considerar aqui SO1 é a distância do objeto até a lente L1, F1 é a distância focal da lente L1 e SI1 é a distância da lente L1 até o ponto P1', conforme está aí na figura. Né? Então o que eu estou falando aqui vocês podem acompanhar ao lado. Então eu tenho esse problema. Né? Eu tenho esses dados de problema. Isso eu sei resolver. Né? Se eu usar, por exemplo, a equação de Gauss e tudo mais, eu sei resolver isso. Tem um outro detalhe. Se eu ainda uso o traçado de raios, eu ainda vou ver o seguinte. Um raio que vem paralelo ao eixo óptico, ele vai ser refratado passando pelo ponto focal. No caso, pelo ponto focal imagem da lente L2. Então está ilustrado. Ou seja, só pelo método de traçado de raios, eu consigo descobrir onde que está a imagem final e inclusive prever algumas propriedades dela. Se ela é maior, menor, invertida. Enfim, então eu já sei. Né? Então a resposta do problema você já sabe. A imagem final vai ser localizada aí entre os pontos FI1 e FI2. Mas eu quero saber mais. Eu quero ter uma previsão melhor, uma previsão mais precisa disso. E eu posso ter. Né? Então eu vou usar aqui coisas do método analítico, que é basicamente por meio das equações. E a gente vai usar as equações, por exemplo, a equação de Gauss. Então se eu uso a equação de Gauss para esse problema que está aí, então observem, agora eu estou chamando de 1 sobre SI1, isso é igual a 1 sobre F, tudo considerando a lente L1. Eu tenho essa expressão que está aí. Fazendo um pouco de álgebra, no final das contas só isolando e botando para cima o SI1, aquela expressão toma essa forma que está aí no slide. SI1 é igual a razão sobre SO1 vezes F1 dividido por essa subtração aí de SO1 menos FI1. A gente vai seguir um pouco de álgebra aqui, é um método analítico. Então vamos só observar uma coisa. Né? Então, se o SO1, como está aí, ele é maior do que o F1, a gente conclui que SI1 é positivo. Então eu vou manter aqui a figura e vou colocar já o valor que acabamos de determinar para SI1. Em função dos parâmetros do problema, que é basicamente a distância do objeto até a primeira lente, né, e a distância focal da primeira lente. Basicamente, SO2 é D menos SI1. Então, de acordo com a equação de Gauss aplicada à lente L2, a gente tem que 1 sobre SI2 é igual a 1 sobre F2 menos 1 sobre SO2. Vou fazer o mesmo procedimento analítico lá de botar o SI2 para cima, né? Então a gente obtém uma equação parecida aí, SI2. Sabendo que SI2 depende de SO2 e que SO2 é D menos SI1, então eu vou substituir o valor de SO2 nessa expressão e essa expressão ela fica com essa expressão maior aí, essa expressão. E o que essa expressão nos dá? Ela dá basicamente o SI2 conforme está aí. Né, a distância final, né, da imagem final até a lente L2. Exemplificando o resultado que acabamos de ver, considere o peixinho sendo observado num sistema de duas lentes, conforme esse aí da figura.
O peixinho está a 50 centímetros da primeira lente, que é convergente, e tem distância focal 30 centímetros. As lentes distam de 20 centímetros uma da outra. E a segunda lente é uma lente também convergente, de distância focal 50 centímetros. Então, se a gente usa lá aquela expressão que acabamos de obter, a gente tem, né, substituindo os valores conforme está aí representado no slide, e aí se você fizer essa conta, você deve obter 26,2 centímetros. Ou seja, a gente obtém um valor positivo, né, e ele vale 26,2. Isso é basicamente a distância da imagem até a segunda lente. Observem também que essa imagem ela é invertida. Bom, vamos calcular a ampliação dessa imagem? A gente já viu a ampliação, o aumento linear transversal. Isso a gente já viu na videoaula anterior. E o aumento linear transversal ele é basicamente SI dividido por SO. Se eu considero o aumento linear transversal da lente L1, ele é SI1 dividido por SO1. Mesma coisa para a lente L2. O que tem de novo aqui é que se eu tiver duas lentes, o aumento linear transversal total desse sistema ele é o produto dos aumentos lineares transversais. Se você realizar esse produto, você vai ver que o aumento linear transversal total ele é dado por essa expressão que está aí, SI2 vezes F1 dividido pelo produto SO1 menos F1 vezes D menos SI1. Você pode ainda manipular um pouco mais essas expressões, e se você manipular, você vai obter essa expressão que depende basicamente dos parâmetros iniciais, seja, basicamente a distância da imagem, a distância focal, a distância entre as lentes, enfim, todos os parâmetros do seu sistema. E a gente vai voltar ao problema, e aí se você substitui os dados do seu problema, você vai ver que esse aumento linear transversal total desse sistema de duas lentes, ele dá menos 0,72. Ou seja, já ilustrando o resultado que a gente já tinha visto, né? A imagem ela é menor e invertida.